Oi, gente! Boa noite, bem-vindos. Tudo bem? Vocês me ouvem e me veem bem? Me deem um retorno de áudio, por favor, e de imagem, se tá tudo bem para vocês. O áudio e a imagem. Vanderlita, boa noite, bem-vinda. Dernival, querido, Rosa Maria, bem-vindos. Como é que tá o áudio para você? José, boa noite. Sanderson, bem-vindo. Vocês estão ouvindo bem e vendo bem também? O áudio tá bom? Áudio e imagem ok? Coisa boa. Obrigada, Rosa. Obrigada. Vanderlita, tudo ótimo. Que bom, que bom. Vocês viram nos stories, gente? O que a gente vai falar hoje? Você está linda e maravilhosa. Sanderson, muito obrigada. É sobre isso também, hein, que a gente vai falar hoje. Tem a ver, tem relação. Muito obrigada. Como é importante também a gente olhar para o outro, né? Prestar atenção no outro. Obrigada, tá? Sim, tá perfeito, né? Ótimo, obrigada, gente. Vocês sabem do que a gente vai falar? Eu vou fixar aqui o nosso tema e vou chamar o nosso convidado super especial aqui. Vou fixar um tema aqui, ó. Vou fazer essa pergunta aqui. Ó. Isso é super importante, viu, gente? E ele vai falar com mais propriedade pra gente. Olha aqui, ó. O nosso tema é esse daqui. Como anda seu autocuidado? Primeiro, a gente vai debater aqui. Você sabe o que é autocuidado? Como é que anda o seu autocuidado? Cris, não sei, tenho dúvidas. Como é que a gente pode se cuidar melhor ou começar a se cuidar se a gente realmente não sabe se está se cuidando? Então, sobre isso é a nossa live. É sobre isso, tá tudo ótimo. E eu vou chamar aqui o nosso convidado super especial, que é psicólogo. Ai, cadê? Eu achei que ele estivesse aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Gustavo, vem pra cá! Aê! Olá, Cris. Boa noite. Boa Deixa eu colocar um filtro noite! digno aqui para falar com vocês, porque o dia hoje foi cansativo, né? A gente fica refém, né, de filtro, gente, babado. A Não gente é, Cris? adora. Exatamente. Quem não Pessoal, curte um filtrozinho, né, meu povo? exatamente, né? Minha querida, boa noite ao pessoal que está entrando, né? Enfim, esse encontro aconteceu, né? Vimos, né, de um caminho aí de discussões sobre esse momento, Sim. conseguimos encontrar esse tempo específico para isso, e aí hoje vamos produzir autocuidado aqui em forma de conhecimento para as pessoas que vão participar da live com a gente. Não tenho dúvida que vai ser um momento muito engrandecedor. Já comecei abrindo aqui que você é psicólogo, mas você está me ouvindo bem? Tô conseguindo ouvir você bem. O pessoal tá conseguindo escutar Ótimo. bem? Tá, gente, se vocês perceberem alguma falha de áudio minha ou do Gustavo, por favor, sinaliza a gente, tá? Eu comecei aqui introduzindo o Gustavo falando que você é psicólogo, que a gente vai falar sobre autocuidado, mas eu queria que você se apresentasse com mais propriedade. Qual é a sua especialização, realmente, como é que você se apresenta, de fato? Como que você gosta de ser visto? Cris, meu caminho profissional sempre foi moldado na perspectiva da atuação clínica. Então, eu me considero, sim, um profissional de psicologia que tem uma atuação, evidentemente, voltada para a psicologia clínica, mas também atuo na psicologia hospitalar, sou psicólogo hospitalar, né, sou especialista nessa área e tenho construído aqui um caminho nas redes sociais de ampliação aí dessas relações. Então, aqui no Instagram, inclusive, tem sido bem interessante a maneira como eu tenho construído essa possibilidade de expandir, né, para fora das paredes do consultório, né, a presença da psicologia, a presença, né, da saúde mental em termos de trocas, né? Então, Sim. assim, a minha formação é na área clínica e hospitalar, né, especificamente, mas estamos aí voltados para todos os tipos de produção de saúde mental e atuações, né, que sejam orientadas nesse sentido. E você segue alguma linha específica, Gustavo? Sim, sim. Minha orientação é a psicanálise. Um eterno apaixonado pela psicanálise, né? Desde a minha formação lá na graduação,
Ó, mosca. Desde a graduação, então, é o caminho que eu me encontrei profissionalmente, é é o meu mapa aí de atuação para conhecer as jornadas, os caminhos dos meus pacientes, né? E eu sou um eterno fã, aprendiz, apaixonado e defensor também. Ah, que ótimo. Gente, então é sobre isso. A gente vai falar sobre autocuidado. Olha, eu vou pedir para vocês de antemão que coloquem as perguntas, por favor, no ponto de interrogação do balãozinho, porque aqui sobe muito rápido e pode passar alguma pergunta despercebida. Então coloque no balãozinho que eu vou pegar e o Gustavo vai pontuar a dúvida que você tiver, a orientação que você precisar, a dica que você também pedir, tá bom? Então coloquem as perguntinhas no balãozinho no ponto de interrogação. Como a gente tá com um público misto, vou me apresentar aqui pra galera também, tá, Gustavo? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Cris Campos, eu sou apresentadora e repórter. Tô no ar no programa Sempre Bem, todo domingo, às 7h30 da manhã, na telinha do SBT, para todo o Brasil. O programa é nacional, fala de qualidade de vida. E eu tenho esse projeto aqui no meu Instagram de trazer sempre profissionais qualificados para trazer mais esse aconchego, né? Esse carinho na nossa alma, que é super importante. E o Gustavo faz isso, assim, de forma brilhante. Daí surgiu a necessidade de trazer esse cuidado aqui com ele, claro que numa live sobre autocuidado. Gustavo, Cris aqui com vários X. Sim, eu sou carioca. Gustavo, seu xará. Beijo, Olha querido. só. Então, gente, vocês fiquem super à vontade. Ó, boa noite, Cris. Eu sou a Célia de São Paulo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos vocês. Tô vendo que tem uma galera fazendo pergunta aqui. Por favor, gente, concentra no ponto de interrogação, só para que a sua pergunta não passe despercebido, porque a gente vai falar de autocuidado e essa live aqui é um cuidado muito especial com todos vocês. É um autocuidado em grupo que vamos ter aqui. Quase uma sessão de psicanálise. Então, gente, por favor, ó, já tem pergunta no balãozinho. Coloquem que a gente vai discorrer aqui no decorrer do tempo, tá? Então é isso, gente. Para quem ainda não me conhece, depois tem mais conteúdo meu aqui no Cris Campos. Para quem não conhece o Gustavo, tem conteúdo do Gustavo aqui no Psicólogo. Psicólogo Gustavo Exato, Freire, né? psicólogo Gustavo Freire, exato. Só vir aqui na setinha, gente. Os nossos Instagrams estão aqui, só apertar seguir e coloquem as perguntinhas aqui. Gustavo, eu não quero estender muito nesse nosso bate-papo introdutório, porque as perguntas não param de chegar, tá? Tô vendo aqui só pergunta no balãozinho. Então, acho que quando fala de psicólogo, a gente tem a necessidade, eu acho que é a necessidade desse acolhimento, ainda mais nesse período que a gente acabou de enfrentar, com tantas perdas, com tantas descobertas e redescobertas de nós mesmos. Então, por favor, eu posso começar do começo? Posso, né, gente? Deve. Gustavo, quais são os tipos de autocuidado? Porque, assim, é uma coisa global, não é tipo assim, o autocuidado é uma coisa. Não, ele é um conjunto de coisas. Quais são? Cris, vê só, eu gosto de pensar o autocuidado, né, em 4 dimensões específicas, né? Eu gosto de pensar na dimensão física, emocional, né, social e também espiritual, né? São 4 pilares aí da nossa vida, né, que precisam se sustentar a partir da criação dessa nossa autorresponsabilidade em reconhecer que precisamos, né, produzir para a gente o cuidado que a gente oferece muitas vezes para o outro, né? Sim. Então, são eixos de vida que não conseguem andar sozinhos, né? Tem que existir uma ligação, né? Uma complementariedade, né? Desses espaços da nossa vida, desses componentes da nossa vida, para que tudo funcione e flua de uma maneira ideal, assertiva, que consiga nos dar na vida uma tranquilidade para a gente existir, né? Então, não tem como eu ter um desconforto físico, né? Ter todas essas outras dimensões organizadas, mas eu tenho um desconforto físico, isso vai influenciar, sim, no meu emocional, né? Nas minhas outras situações de vida. Então, assim, há uma ligação que precisa ser compreendida nessas 4 dimensões, respeitada, né? Mas mais do que isso, a gente tem que ter esse compromisso consigo mesmo de olhar para esses pontos da nossa vida com
com essa maturidade, né? De que eu não posso desprezar o meu físico, o meu emocional, o meu espiritual, né? E a minha vida, a dimensão social em que eu me apresento, porque tudo isso, se sai do eixo, de certa forma, né? Vai impactar Fica capenga, a minha vida. né? Exatamente, né? Então, eu gosto de pensar o autocuidado nessas 4 dimensões. E aí a gente pode ir destrinchando ao longo da conversa, né? Eu sei que tem Sim, muitas vamos perguntas destrinchar. aí. Eu acho que a gente vai destrinchando no decorrer aqui. Você quer pontuar agora ou eu posso ir pegando perguntas? O que você prefere? Pode ser, pode ser. Você escolhe. Aqui quem Passa manda é rapidamente, você. então, pra gente. Imagina, somos nós, esse espaço é nosso. Eu tô vendo aqui que o Cadu, um parceiro cinegrafista queridíssimo, colocou aqui, Cris, trazendo temas relevantes. Muito bom esse tema. Sim, gente, eu sinto muita necessidade de acolher todo mundo num sentido mais abrangente da palavra acolhimento mesmo. E ninguém melhor do que um psicólogo para nos entender e nos acolher de uma forma tão apropriada, né? Porque às vezes é assim, a gente bate um papo, eu tô com um problema, eu vou ligar para uma amiga, eu vou falar contigo, eu vou falar com alguém, e é totalmente diferente da gente falar com um psicólogo, né? Acho que a gente pode dar esse start aí. Tem essa diferença de tipo, falar com um psicólogo é desabafar? É desabafar. Falar com um amigo também é desabafar, mas por que eu preciso procurar um psicólogo para me ajudar mais a clarear as ideias? A relação que a gente constrói, Cris, com um amigo, com alguém próximo na vida, né, no sentido desse desabafo, né, de viver essa experiência, de se esvaziar, né, ela não tem, digamos assim, não dá para esse outro essa tranquilidade de não ser julgado, né? A gente vai sempre constrói uma relação, um vínculo proximal com alguém, mas a gente coloca expectativas nessa pessoa, né? A relação que você desenvolve com um profissional de Verdade. psicologia, a relação terapêutica que você constrói num espaço seguro, que é o processo psicoterápico, você vai ter essa tranquilidade de viver esse momento, de olhar para aquele lugar como seu lugar seguro no mundo. Eu gosto sempre de usar essa expressão com os meus pacientes. Esse aqui é o seu lugar seguro no mundo. Você pode ser você pode ser inteiro, né? Você pode, inclusive, experimentar ser aquilo que você nunca ousou ser nesse espaço, Sim. ou falar, né? Então, essa tranquilidade de estar em um lugar seguro nessa dimensão, né? Torna diferente, né? O desabafar com um amigo, né? Do produzir terapeuticamente falando, né? Em um espaço com um profissional de psicologia. Então, existe essa diferença, né? De atuações, né? Então, alguns pacientes meus sempre pontuam, é conversa. Não, não é conversa, né? A gente está construindo aqui uma relação terapêutica, é diferente, né? E aí, durante o Existe todo um processo estudo, terapêutico, claro, do exato, profissional por trás, né, gente? Pra gente pode ser uma conversa, mas a gente está sendo analisado, ó. exato. Mas no decorrer do processo, no amadurecimento do processo, o paciente ele percebe que é muito diferente, né? O paciente Sim, ele consegue ter essa tranquilidade de entender exatamente a diferença de viver esse espaço, de falar nesse espaço e falar no mundo lá fora, né? Como sim, isso traz uma certa liberdade de ser, de existir, sim. né? Então, é a E, grande diferença. vou traduzir, tá, gente? Tecla SAP. É aquele negócio que às vezes você fala com um amigo, você tá na expectativa de ouvir dele o que você quer. E com o psicólogo, sabe aquele tapa sem película? É sobre isso, é mais ou menos tipo, né? E lógico que o psicólogo, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas é óbvio que a gente precisa ter em mente que, tipo, o psicólogo não vai dizer e desenhar o que você tem que fazer. Pelo contrário, Exato. ele vai te estimular, te instigar, você entender e você se perceber, como eu devo agir. O Mas aí, protagonista eu do já processo é sempre o paciente, né? autoconhecimento, né? E Exato. aí, olha que legal, Gustavo, a gente já tem um desafio aqui, que eu não lembro quem passou aqui, botou aqui esse assunto, dá para umas 10 lives. Hashtag fica a dica aí, Fica aí a estamos parte estreando. 2, parte 3, né? Vamos ver se a gente consegue dar esse gás aí para Vamos pra expandir, né, Cris? frente. Eu concordo também, eu acho que tem muito pano pra manga. Mas, Deixa eu tirar uma dúvida, gente... Cris. A tua Ah, live também está sendo transmitida no meu sim, Instagram? Está nos acontecendo. dois. Tá Tá, maravilha. simultâneo. Tá simultâneo, ó. O Cadu aqui compartilha na setinha do lado. Sim, gente, compartilha na setinha do lado. O aviãozinho aqui, Cadu, bem lembrado. Obrigada aqui, ó. Você pega a setinha. Se tem alguém, ó, gente, só entre nós. Se tem alguém que tá passando por algum problema que você sabe, quem não, né? Quem nunca, né? Então pega essa live e encaminha, porque qualquer que seja, gente, isso aqui é universal, preste atenção. Qualquer que seja o problema que qualquer pessoa esteja enfrentando, precisa se cuidar.
A gente precisa se cuidar antes. Sabe aquele negócio da máscara do avião? Eu acho sensacional. Coloque primeiro a máscara em você para depois você ajudar o outro. Se eu não estiver bem comigo, como que eu posso estender a mão pro próximo? Então, ó, vamos O colocar... autocuidado passa exatamente por essa dimensão, né? Exatamente. Vamos colocar aqui e aí vocês... daí já, o fera demais, outros queridos. Que se não, hein, casal? Ó, tem gente aqui dizendo que tá no meu Instagram, tem gente dizendo que tá no seu Instagram, doutor. Então, estamos aqui em todos. Você manda muito, imagina. Tamo junto. Então, olha só, tem vários balãozinhos aqui. Claro, a gente precisa super se cuidar. Então, vou começar aqui, ó. Eu vou pegar uma... Eu anotei aqui a galera que deixou na minha... Ó, olha aqui, Gustavo, presta atenção. Muita coisa. Será que eu vou conseguir, gente? Vai, tenho certeza. Vamos tentar ser assim... Vamos fazer assim um desafio aqui? Que a gente tente ser objetivo, porque já foram 15 minutos. Que a gente tente ser objetivo, porque eu tenho o caderno aqui anotado e eu tenho no balãozinho. E aí vocês vão mandando no balãozinho e a gente vai tentar responder o máximo aqui, tá? Essa é só a live 1, né, galera? Quem sabe semana que vem a hashtag fica a dica, pronto. Enfim, universo, tudo bem. Vamos lá. Ó, Gustavo, a primeira pergunta da caixinha de pergunta foi assim: como superar uma decepção amorosa? Passa muito por alto. Tema, né? Não, porque sabe por que que eu acho que não? Eu selecionei essa também porque eu acho que é importante você correlacionar com autoestima. Porque quando a gente tem uma decepção amorosa, eu peguei por essa vertente da autoestima. Quando a gente tem uma decepção amorosa, muitas vezes a nossa autoestima cai e a gente deixa de se cuidar porque não tá com a autoestima elevada. Ah, não tô afim porque eu tô triste, não vou comer bem, vou me enfiar numa barra de chocolate, Exato. Não vou malhar, vou ficar sentado comendo pipoca na frente da televisão. Então eu queria que você desse esse norte nesse sentido. Como superar? Essa é a pergunta, mas o mote é a autoestima, que é um autocuidado. Todo processo de separação, ele é sempre traumático, sempre gera uma insatisfação, estranhamento no mínimo, né, Cris? Então, assim, ninguém passa ileso por um processo como esse. Então, assim, há pessoas que vivem esse momento de uma maneira um pouco mais complexa, difícil. Há outras pessoas que têm recursos internos para lidar com isso de maneira mais tranquila. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade, né, que veem nisso uma angústia, digamos assim, né? E produz aí esse processo de autoabandono, a necessidade talvez de reconhecer de se reconectar com esse valor próprio, com esse amor próprio, né? A partir de alguns recursos, né? Que ela pode utilizar a favor dela, como por exemplo o autoconhecimento, né? É um caminho interessante para entender como é que você se coloca nesse mundo de novo, né? Fora dessa relação. Como é que você se organiza no mundo de novo, fora dessa relação? Quem sou eu fora dessa relação, né? Por que eu me deixei abater dessa maneira? Por que eu me esgotei tanto, né? E por que eu passei a olhar para o mundo de uma maneira tão difícil, estando longe desse outro, né? Então, esse desconforto comigo mesmo, né? Será que eu não sou suficiente para dar conta da minha história? Então, assim, são questões que podem, no processo de autoconhecimento, investindo nisso, né, darem sim um devolver de esperança, né, para essa pessoa que está passando por esse tipo de dificuldade. Acho que é um caminho interessante para começar. Eu ia complementar aqui, te perguntando, na verdade, aquele negócio que, tipo assim, a gente deve estar muito seguro de si e muito bem cuidado para se relacionar com o outro. Porque, às vezes, se a gente não tá numa frequência legal com nós... Deixa a live salva, minha gente. Já começamos com o pé na porta. Isso é porque ele falou, isso não faz parte, não. Mas olha como o universo da psicologia é amplo. Peraí, minha gente. Bota aí no balãozinho, não para de crescer pergunta. Bota aqui. Então, assim, eu acho super legal porque, assim, se a gente não tá seguro com nós mesmos, o que acontece? A gente acha uma âncora no outro. E aí a gente pega aquele outro como muleta. Não, eu não tô bem aqui, mas aí... Né? Ninguém tem que ser responsável pela felicidade de ninguém. Ninguém tem que carregar esse fardo, né? E isso causa uma dor muito grande, né, Gustavo? Porque às vezes a gente não percebe e a gente deposita realmente a solução dos nossos problemas. E outra coisa que causa uma dor tipo... Eu acho que eu agiria assim com você. Eu espero que o outro haja da forma como eu agiria. E quando esse agir não vem, é um processo muito dolorido. Expectativas, né? Expectativa, porque a gente é de um jeito, mas cada ser
é individual. Então, acho que a lição para essa pergunta aí da questão da autoestima é que tenhamos sempre a consciência de quem somos, consciência. Que se tivermos a consciência de quem somos, tivermos a segurança, a plenitude de quem sou eu consigo me relacionar com o outro. Se por acaso, porventura, esse relacionamento acabar, eu consigo ainda saber quem sou eu. E tipo, nada é para sempre, né, gente? A gente não sabe quando é o próximo da fila de ir pro lado de lá, quando o relacionamento vai acabar, quando algumas coisas vão acontecer na nossa vida. E pra gente conseguir levar de uma forma segura e saudável, eu acho que é o autoconhecimento que é o melhor caminho, né? Então, para autoestima, autoconhecimento? Exato. Muito, muito importante a gente saber como é que a gente funciona, a gente saber os nossos mecanismos de enfrentamento dessas situações, a gente saber como é que nós fomos moldados na vida, porque é que esses comportamentos, de certo modo, estão sendo reproduzidos nessas relações, né? Muitas vezes, relacionamentos que fracassam, que se acumulam em sucessivos fracassos, né? Sim. Então, assim, entender esse modo de funcionamento, se curar, né? De certo modo, se a gente pode usar essa palavra cura, né? Dessa maneira como a gente está nessas relações e como a gente tem tido essas perdas nessas relações, é uma maneira da gente produzir até uma defesa, né? Um autocuidado, né? Para que esse outro, quando chegue na minha vida em uma nova oportunidade, né? Ele não venha carregado com essa expectativa, com essa memória dessa dor que foi que foram essas experiências traumáticas de perda dos relacionamentos anteriores, enfim. Existem esses ganhos, eu acredito que é a maneira mais responsável da gente superar um fim do relacionamento. Autocuidado, show! Gente, meu Deus do céu, 20 minutos, socorro, peraí. Eu tenho quase certeza que vão ter lives 3, 4, 5, 10. Mas vamos lá, olha só. Outra pergunta. Isso é incrível, Cris. Hã? Isso é incrível. Oh, meu amor, você também. Somos muitos, juntos somos mais fortes, né, gente? Vocês Exatamente. também. Quero saber se vocês querem que voltemos aqui com mais conteúdo, porque meu caderno aqui e a bolinha aqui tá bombando. Ó, vou ticando. Pergunta 2. No momento mais difícil... Não. Ah, não, essa aqui eu vou deixar por último. 3, vamos lá. Minha mãe... Olha isso, gente, eu vou estender, tá? Mas só pra vocês entenderem a pergunta que veio pra mim. Minha mãe é depressiva, porém é tóxica comigo. E isso prejudica muito a minha saúde mental. Eu não sei até que ponto devo aceitar isso, porque ela é depressiva. Parênteses, vou ampliar. Estamos falando aqui de uma pessoa que pontuou o relacionamento tóxico da mãe com ela. Mas eu vou estender para que todos consigam se sentir abraçados no sentido de qualquer tipo de relacionamento tóxico. Tem alguma coisa que é tóxica na sua vida? Como é que a gente deve lidar, Gustavo? Primeiro, reconhecer que é tóxico, né? Muitas pessoas relutam em enxergar determinados relacionamentos ou situações que vivem como tóxicas, né? Vão vivendo ali no banho-maria essas relações e não assumem que aquilo para ela tira energia, desgasta, adoece, né? Contamina, né? Então, reconhecer que aquele relacionamento é danoso, tornou-se patológico, né? É um começo interessante para a gente começar a pensar no que fazer, né? Reconhecer o que é tóxico, começar a desenvolver mecanismos internos, como eu falei, né? Para lidar com isso e com essas pessoas de maneira a produzir uma defesa. Então, assim, o distanciamento seguro dessas relações é sempre uma alternativa interessante. A gente está falando aqui de uma mãe, né? Sim. Como ficar distante de uma mãe, de um vínculo tão poderoso como esse, um vínculo tão, né, tem uma força como essa, né? Então, assim, o ideal nessa situação específica é que essa mãe que passa por um transtorno, que tem esse problema, né, que produza que esse filho produza um cenário de apresentar possibilidades para essa mãe dela lidar com isso de uma maneira responsável. Então, possivelmente, é uma mãe que provavelmente está em termos de sintoma, contaminando essa filha, porque provavelmente não faz, né, não tem nenhum tipo de mecanismo, né, de tratamento, exato, não tem nenhum tipo de cuidado. Então, quando a gente não tem, passa por essas situações, não tem nenhum mecanismo de defesa, né, de cuidado, de autocuidado nesse sentido, como um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, lógico, a gente vai começar a reproduzir os danos nas relações em que a gente está inserido,
né? Sim. Então, orientar essa mãe, né? Mas assim, reconhecer o limite até onde você pode ir nessa relação de exposição com essa pessoa. Não é porque é mãe que você tem que ir, se abandonar, né? Que você Não, tem jamais. que olhar a tua existência como inválida ou como sem qualquer razão, né, para que ela seja protegida de se contaminar com comportamentos como esses, né, que essas pessoas produzem. Então, reconhecer que a relação é tóxica, se possível, se afastar, né, criar uma distância segura dessas relações, né, e quando forem vínculos como esse, né, é bom a gente entender até que ponto você pode ir, deixar muito claro para esse outro. Ó, tá difícil para Sim. mim, não consigo mais, né, é até aqui que eu posso ir, porque duas pessoas adoecidas, né, é mais complexo do que só uma, né? Então, E, gente, presta atenção, quando a mente não fala, quando a boca não fala, o corpo dá sinal. E dá sinais, dá sinais. E às como ele vezes fala, né, através do ele adoecimento, né? fala exatamente. Às vezes a gente sente, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma dor muscular, e você não sabe o que que é. Mas quando você Exato, pesquisa na mente, você não tá bem mentalmente. E com certeza tem relação, né? Corpo são, exato. mente sã, aquela história, É a né, famosa Gustavo? psicossomática, né? O corpo fala, né, aquilo que ele não manifesta através das palavras. Então, a gente vai acumulando esses relacionamentos difíceis, vai vivendo a exposição a esses danos causados por esses relacionamentos difíceis. E aí, em algum momento, se você não tem uma rede de proteção, se você não tem esse autocuidado, né, Sim. de reconhecer que você precisa ter instrumentos para isso, você vai ser vítima, sim, né, dessa exposição a essas situações, né? E muitas vezes através do adoecimento, da patologia, né? Enfim. Vou pegar a pergunta aqui da Gabriele. Aí, ó, pode servir para isso ou não, tá? Isso aqui é livre. Aí a Gabriele manda assim: quando procurar ajuda? Aí, duas coisas, Gustavo. Quando você sabe que você precisa de ajuda, nossa, Mara, esse é o momento. Corre, amiga, corre, se joga. Quando você percebe. Mas e quando. Porque eu vi outra pergunta aqui, por isso que eu estou emendando as duas para você dar o seu ponto de vista. Mas e quando a gente não percebe que a gente precisa de ajuda? Porque aqui eu vi que a pessoa falou assim: um cego não consegue ajudar o outro. Subiu aqui. Então aí essa pergunta já casa perfeitamente. Quando procurar ajuda? Se você sabe que você precisa, você está no seu limite, corre. Se você não sabe, como que a gente sabe? Como que é o norte? Né? O corpo, ele manda sinais, né? As pessoas que estão à nossa volta, elas percebem também, né? Mesmo que a gente não consiga enxergar de maneira clara, objetiva, né? Em algum momento isso vai escapar em termos de sintoma, em termos de Sim. comportamentos, através do olhar do outro sobre nós, né? Mas, em geral, é o nosso sentir, né? É o nosso perceber que a rotina, ela tá difícil demais, que as situações mais básicas que a gente vive, que eram comuns na nossa vida, de serem vividas nas nossas rotinas, se tornaram muito difíceis, né? Então, assim, Sim. o perceber... perdão, a mosca aqui, É gente. sobre isso. Tá todo É mundo sobre querendo isso. Perdão, participar. perdão, pessoal. Né? Então, assim, o perceber essa percepção individual, ela vai vir através do outro, vai vir através de mim, vai vir através do meu sintoma, né? Sim. Mas principalmente quando há uma quebra, né, daquilo que antes era bom, daquilo que antes era comum, era possível, era rotina, e agora ou perdeu o sentido, ou ficou nebuloso, ou está difícil e insustentável demais manter, né? Então, olhar para essas dificuldades e esses movimentos, né, de desaceleração, digamos assim, emocional, inclusive, né, pode ser, sim, uma orientação interessante para a gente buscar ajuda. Show. Eu tô olhando aqui as perguntas e quando você fala, vou só. Peraí. Fran, eu vou botar a tua pergunta aqui, mas só queria saber assim, como eu descubro isso o quê, Fran? Depois eu volto na tua, tá? Porque eu vi aqui a primeira como eu descubro isso. Ah, é porque eu acho que tem mais da Fran embaixo. Calma. Mas vamos lá. Ó, o Nando botou aqui, ó. Por onde começar a se cuidar? Autocuidado, né? O autocuidado, né? Veja só, como eu falei no começo, né, muitas vezes a gente dá ao outro, né, esse cuidado que a gente se nega ou esquece de se dar, né? Então, assim, o ideal é que a gente não é egoísmo, não é autocentrismo a Não. gente se olhar. Consegue me ver? Deu uma travadinha, mas agora vejo. Tá bom agora. Deu uma travadinha e voltou. Conseguimos Foi, voltar? voltou. Sim, Maravilha, sim, tá tudo ok. né?
não é egoísmo, não é autocentrismo a gente se colocar como prioridade, é como o Cris falou. Né? Se o avião está caindo, você não vai colocar primeiro no outro do seu lado a máscara de oxigênio. Você tem que colocar em você primeiro para depois você começar a pensar em salvar os outros. Né? Sim. Então, começar a desenvolver essa ideia de que você é importante. Começar a desenvolver essa ideia de que você tem que ser prioridade de si mesmo, sim. Né? Não tem como eu estar nas relações, não tem como eu estar bem comigo mesmo, se eu não entendo isso. A ideia de cuidar de mim, nessas dimensões que eu acabei de citar, física, social, emocional e espiritual, se não colocar isso como uma prioridade na minha vida, eu sou produto de tudo isso. Né? Eu Sim. sou produto dessas situações em que eu participo, em que eu vivo, né? Em que eu sou moldado. Né? Então, começar a entender a partir dessa ideia de que eu sou importante, assim como o outro também é, né? E que eu vou me tornar um templo de mim mesmo, né? Dedicar, né? A investir tempo, né? De qualidade em aprimorar essas dimensões de mim, né? Então, Sim. acho que esse é um ponto interessante para começar a pensar. A Fran botou aqui, eu preciso aprender a me cuidar. Exatamente isso, aprender a se cuidar. Você vai percebendo os sinais, Fran. Tem uma coisa Coisas interessante, Cris. simples, né? Ó, ela botou aqui, ó. Fala, pode falar. Tem uma coisa interessante que eu queria colocar, é o seguinte, as pessoas, quando pensam em autocuidado hoje em dia, elas relacionam isso muito à ideia do spa, né? A ideia do via Netflix, né? E, enfim, o pepino no olho, né? Com a toalha na cabeça, enfim. Tem essa ideia muito clichê, mas que também podem ser situações Tava pensando numa vividas, máscara aqui, que tem muito tempo que eu não faço uma. Depois da live, fazer uma máscara. que também são situações possíveis de se praticar nesse sentido do carinho para si mesmo. Mas o autocuidado ele vai muito além disso, né? O autocuidado ele vai para um nível de comprometimento consigo mesmo em uma dimensão muito maior, né? É você enxergar das pequenas coisas as questões mais complexas que envolvem a tua existência, né? Como objetos de preocupação, né? Então, fisicamente falando, por exemplo, a gente tem hoje uma sociedade que vislumbra muitos corpos, né? Corpos malhados, Sim. corpos lapidados por academias, cirurgias, né? As famosas lipos HD hoje que estão no auge, né? Então, assim, tem uma questão que a gente deveria diferenciar, que é a questão, eu estava até vendo uns vídeos esses dias da psiquiatra incrível, né? Que fugiu o nome agora, Ana Beatriz Barros, conhece? Né? Ela é De incrível, ela nome. fazendo essa diferença entre o que é a vaidade, né? E o que é essa questão a diferença entre vaidade e autocuidado, né? Então, se eu vou para uma academia apenas para moldar o meu corpo, para sair exibindo para as pessoas, né? Se eu quero essa perfeição anatômica, digamos assim, apenas para que o outro ele enxergue, para que o outro ele veja, né? A gente está falando de vaidade, é o mostrar para o mundo, é o construir, né? Para mostrar para o outro. Se eu vou para a Sim. academia e vejo esse comprometimento na melhora da minha qualidade física, né? Com a importância que isso vai ter em uma repercussão em termos de saúde a longo prazo, né? Um envelhecimento mais saudável, né? Em ter um fortalecimento muscular que me dê condições de ter uma vida mais plena, né? Se eu penso nessa perspectiva, eu estou praticando o autocuidado, né? Então, a gente tem que ter muito claro essas diferenças para não confundir, né? O que é vaidade, o que é autocuidado nesse sentido. E coisas simples, né, Gustavo? Ela colocou aqui. Exato, Ana Beatriz Barros, Precisa. exatamente. Ah, aqui ela botou aqui. Obrigada, amor. Muito Olha obrigado, só, querida. a Fran botou assim: preciso aprender isso. E, gente, olha só, aprender isso. Olha que coisa boba. Eu vou falar algumas coisas aqui, boba no sentido de simples, tá, gente? Vou falar algumas coisas, Gustavo, por favor, me corrija se eu estiver errado e complemente, por gentileza. Olha só, o Gustavo puxou aí atividade física. A gente sabe que a gente precisa fazer atividade física para nossa saúde. Ah, não é porque eu vou ficar gostoso que eu vou... Pode falar isso ou é cancelado? Não, porque eu vou ficar sarado.
porque eu vou, sei lá, porque eu quero mostrar para o outro. Não. Você vai fazer atividade física porque é comprovado cientificamente que a gente, quando faz atividade física, tem uma melhora completa. Melhora cardiorrespiratória, cardiovascular, previne doenças, mil coisas. Porque a atividade física é bom para a sua saúde, ponto. Física e mental. Exato. Né? Desperta hormônios da felicidade, te deixa uma pessoa mais alegre, mais bem-humorada, ponto. Atividade física é bom para sua saúde. Isso é uma coisa. A gente não sabe, isso não é batido. A gente não sabe que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que se alimentar bem, porque também previne doenças, porque é bom para nossa saúde. Então, são coisas bobas. Ó, primeiro, autocuidado. Exemplos, tá, gente? Perguntaram aqui como é que eu faço, né? Precisa aprender. Então, vamos aprender junto aqui, ó. Praticar atividade física todo dia, pelo menos 5 dias, pelo menos 3 vezes na semana, o ideal 5 dias, 30 minutos, pelo menos. Se alimentar bem. Ciclo social, a espiritualidade que o Gustavo falou, você pode procurar aí o que você quiser de religião, mas não é sobre religião, é sobre o que você acredita. Exato. Se você acredita em Deus, em Buda, em Alá, no universo, Si na mesmo. natureza, em si mesmo. Um livro para você aprender a se autoconhecer. Uma consulta com um psicólogo para você praticar o seu autoconhecimento. Então, ó, preciso aprender isso. Tô só dando exemplos de algumas coisas muito simples do dia a dia. Você quer complementar com alguma coisa? Sim, eu queria complementar com algumas dicas que eu pontuei aqui. Por favor. Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu achei interessante trazer essas dicas. Uma das primeiras coisas que tem que ser muito claro e importante para a pessoa que quer iniciar esse processo de ganhar, construir essa consciência do autocuidado como uma necessidade, é identificar, Cris, o que é autocuidado para essa pessoa, né? Quais situações, para mim, elas produzem um sentimento de prazer, de bem-estar, de satisfação, né? É o quê? Né? É o tomar o café no final da tarde, depois de um dia longo de trabalho, olhando para a vista na minha janela, né? É estar com o meu marido ou a minha esposa, né? Recebendo um carinho, né? No sofá assistindo a Netflix. É o quê? Né? Ou é simplesmente fazer minha yoga de 5 minutos, né? Então, assim, a gente tem que deixar muito claro o que é. Né? O que é que me faz bem? Sim. O que é que eu posso, na minha vida, construir como uma consciência muito clara do que é que me faz bem nesse sentido do autocuidado, né? E aí partir para esse próximo passo, que é colocar isso como prioridade de vida, né? Não pode ser algo que você identifica, me faz bem, mas eu não tenho tempo para isso. Me faz bem, mas minha rotina é difícil de implementar isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Não tem como não fazer isso sem que a gente torne isso uma prioridade, sem que a gente coloque isso na nossa agenda da vida, né? Então, por exemplo, você passa o dia todo no consultório atendendo, mas aí você entende que fazer uma massagem é bom para você, que destrava o teu corpo, que te devolve energia. Então, é possível colocar no final do dia, lá no finalzinho, né, esse horário para fazer tua massagem depois de concluir essa agenda. Então, vai ser importante para você, né? Para você construir, colocar isso como uma prioridade na tua agenda, na tua rotina. Então, ter muito claro, primeiro, ter muito claro o que é. Segundo, colocar isso como prioridade, colocar na agenda, né? Não deixar de fazer. E, quando for possível, em muitas situações, a gente tem que reconhecer também que precisa de ajuda, né? Sim. Então, tá difícil implementar isso na rotina, tá difícil colocar isso como uma prioridade, pede ajuda, né? Eu vi uns exemplos interessantes que estavam sendo discutidos em um vídeo, enfim, que trouxe um exemplo do personal trainer. Então, eu tenho dificuldade de estar numa academia, de fazer os meus exercícios sozinhos, contrata um personal trainer se for possível, para dar esse start no começo, né? Para construir esse vínculo com o espaço, para construir esse vínculo afetivo com o exercício, né? Leva uma amiga junto para malhar, né? Se é uma amiga que já malha, vai no horário dela, né? Então, Você sabe uma coisa que eu fiz ontem, que eu não fazia há muito tempo, assim? Assim, gente, um exemplo bobo. E foi por acaso, tá? Não foi planejado. Eu tô trazendo aqui o exemplo para que vocês tenham, para que nós tenhamos em mente. Sabe aquele negócio assim que a gente fica tão viciado, gente, na tela do celular, mandando mensagem? Eu sou jornalista, né? Então, assim, eu trabalho com a comunicação, mas eu sempre fui comunicativa antes de pensar em ser jornalista. Então,
Eu amo me comunicar. E assim, pra mim não há nada tão valioso quanto você pegar e discar e ligar e ouvir a voz do outro. E você bater um papo com alguém do que você ler letrinhas e interpretar de uma forma que às vezes você não falaria e aí aquilo ali já causa uma... Uma vez aconteceu isso comigo, muito engraçado. Aí você fala, por que você falou assim? Eu falei, não, eu falei, normal. Não, não falou assim, não, mas a letra tá maiúscula. Não, mas no caps lock, eu falei, gente... Então, assim, você quer bater um papo com alguém, a coisa mais importante é alguém se importar com o outro, se importa de verdade, tipo, vou ligar. E eu bati o papo, eu tava indo de uma gravação no carro, hein? No deslocamento, saindo de uma gravação de manhã pra outra. Eu ia demorar meia hora no trajeto. Simplesmente um amigo meu de outro estado me ligou e falou, e aí, como é que você tá? E assim, eu não falava com ele, mas eu não sei nem te dizer quantos meses. Eu não sei nem te dizer há quantos meses isso aconteceu, Gustavo. E aquilo foi uma coisa que foi me fazendo tão bem, porque eu estava indo na gravação e a minha equipe, a gente estava ouvindo música. Simplesmente eu percebi que a música foi abaixando, abaixando, e eu fiquei batendo papo 15, 20 minutos com ele. Aí daqui a pouco eu desliguei o telefone e eu falei assim, gente, cadê a música? Eles falaram, não, a gente estava esperando você terminar de falar. Eu falei, cara, tava muito, realmente, é um autocuidado, é você perceber que o outro cuidou dele e de você, porque se Exato. importou com o próximo. E eu sinto muito essa falta, sabe, Gustavo? Acho que às vezes, aí pontuando a questão do egoísmo, a gente tem que saber diferenciar. Egoísmo e autocuidado, tá, gente? Você prestar atenção no outro significa que você tá dando ao entender ao outro, oi, tô com saudade, oi, tô aqui. E essas pequenas palavrinhas são mágicas para transformar. É um cuidado que você causa no outro. É aquela coisa, é uma sensação de felicidade. Ganhei meu dia ali. Porque eu nem imaginei que uma pessoa de outro estado, depois de meses sem falar comigo, fosse me ligar em vez de mandar uma mensagem. E foi tão gostoso que aí eu falei, gente, a gente tem que falar mais com quem a gente ama, a gente tem que falar mais com quem a gente gosta. A gente não sabe quem é o próximo da fila. Exato. Então que a gente se faça presente, né? É o autocuidado nessa dimensão social, né, Cris? A gente construir Sim. relacionamentos bons, vínculos interessantes na vida que produzem exatamente essa sensação que você teve, de conexão com algo bom, de ter um tempo de qualidade para dar risadas com alguém que você Sim. entende importante para você, né? Então, o autocuidado passa também por essa vivência, né, na dimensão social, de construir vínculos que trazem um sentido para a minha vida, né? E para você foi interessante porque teve essa explosão aí de alegria, né? Essa explosão de Trabalhei bem mais satisfação, feliz. né? Exato. E é sobre isso, é sobre ser feliz, né? E o que é ser feliz? Ser feliz não é o final, é o trajeto. Então que a gente vá fazendo pequenas coisas no dia a dia. A Viviane botou aqui, amando a live. Precisamos demais, precisamos muito. Eu queria Deixa pontuar eu... só essa última dica, Cris, que eu Sim, tava, claro. só para concluir. Então, assim, eu falei sobre a questão do pedido, reconhecer que talvez precise de ajuda para colocar essas práticas como uma prioridade, mas aí também uma última questão interessante é observar as interferências que podem surgir no espaço, ou nos espaços em que você está inserido, as interferências externas, né, que podem produzir esse não compromisso, né? Sim, Então, eu amo praticar yoga, mas meu quarto é bagunçado, minha cama é bagunçada, né? É o caos. Como é que eu vou ter esse momento de conexão comigo mesmo se tem ali muito lixo do meu lado, né? Se tem um sim. caos ali habitando do meu lado. Então, arruma esse quarto antes de praticar yoga, né? Cria um cenário possível para que você consiga ter essa tranquilidade de se conectar com o espaço e consigo mesmo, sem essas interferências, né? Então, é um exemplo que eu gosto de trazer para que a gente consiga observar e analisar mesmo os cenários, as situações em que a gente está inserido, que pode produzir esses desconfortos e distrações, né, no processo de construir esse vínculo, né, de aprimorar esse autocuidado. Ótimo. O Melzinha perguntou aqui, ó. O autocuidado tem a ver com autoaceitação? Gente, já tá chegando no final. Vamos botando as perguntas aqui, vamos correr aqui na objetividade. Já, ó, lembra daquele assunto que a gente estava tendo antes? Caiu por terra, tá? Vai, Gustavo. O autocuidado tem a ver com Exatamente. autoaceitação. É sobre Sim, isso, eu te sim, falei. sim. Gente, é papo interno aqui, tá? Mas, ó, é sobre isso. Nessa dimensão emocional que a gente falou, está inserido aí o processo de construção do autoconhecimento. Então, quando você sabe como você funciona, quando você encontra, se dá um espaço para fazer essa análise de si mesma, olhar internamente para você, né? Reconhecer as suas fragilidades, vulnerabilidades, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? Mas principalmente se aceitar e se reconhecer nesse lugar aí que você ocupa no mundo,
né? Você está produzindo, sim, um lugar de autocuidado, né? É a tua existência que está sendo validada por você, né? É a tua existência que está sendo afirmada por você, né? Então, a autoaceitação também faz parte desse processo aí de pensar o autocuidado. Gal, a Gal colocou aqui, me responde. Gal, coloca no ponto de interrogação, gente, que eu tô pegando tudo do ponto de interrogação. Tem um monte lá, tá? Porque senão eu não consigo ver tudo aqui. Bota lá, Gal, por favor. Olha só, Kelly, por que temos essa facilidade de absorvermos coisas negativas? Eu acho que a pergunta ela tá muito enviesada para um determinado padronizamento, né, de comportamento. Nem todo mundo funciona dessa forma, né? Existem Sabe aquele botãozinho? Lembra daquele botãozinho do seu story que tava lá? Eu respondi essa enquete. E aquele botãozinho, gente, que a gente tem que assim, tipo, sabe? Tem gente que tem facilidade. Eu acho que é isso que ela tá querendo dizer. Que às vezes tem coisas que as pessoas que chegam negativas pra gente e a gente absorve. E outras pessoas não. Liga aquele botãozinho e vida que segue. Então acho que é nesse sentido. Pra quem tem facilidade de absorver essa coisa negativa, o que deve fazer? Por quê? Como repelir? Cada pessoa Como ligar o botão? Cada pessoa ela é única, né? Então, assim, cada pessoa traz uma história de vida diferente, traumas, vivências, prazeres, desprazeres, que moldam o nosso modo de ser no mundo e estar receptivo a esse tipo de sensação, né, Cris? Então, muitas pessoas elas vão ter uma forma de enfrentamento dessas realidades de maneira muito dolorosa, intensa, né? Vão ser esponjas mesmo disso, porque talvez na maneira como ela se moldou na vida, né? Ela construiu essa identidade, né? Ela teve aí essas lacunas, essas fragilidades que facilitaram esse processo, né? De se reconhecer de maneira mais fácil no sofrimento, de se atrelar de maneira mais fácil ao sofrimento, né? Então, existe talvez exista essa possibilidade nesse sentido, né? Quando histórias de vidas que atravessaram determinadas circunstâncias, e geralmente circunstâncias negativas, né? Elas fragilizam esse ego, né? Elas limitam essa pessoa a encontrarem recursos de enfrentamento, né? Então, quando a gente dispõe de recursos de enfrentamento possíveis, né, o sofrimento, nesse sentido, né, o desprazer, né, diante da vida, a gente tem esses recursos, se torna mais fácil de lidar, né? E aí esses recursos estão ligados à maneira como a gente viveu esses vínculos, a maneira como a gente se reconhece como pessoa, né? O autoconhecimento que a gente produz sobre nós mesmos, né? Isso tudo é forma da gente enfrentar essas situações de sofrimento, não ficar, né, viciado aí nesse certo prazer que muitas pessoas até experimentam, né, em estar nessas situações de dor. Sim. Olha aqui a Beta. Fico muito presa dentro de casa, depressiva e queria aprender a dizer não. Eu sofro muito no meu relacionamento. Gente, vou ampliar aqui, tá, Gustavo, por causa do tempo. A importância da gente dizer não para algumas pessoas e para situações, para pessoas e para situações, significa dizer sim para nós mesmos. Então, aí eu já vou complementar com uma outra pergunta que alguém colocou aí na caixinha de pergunta, que era justo depois, alguém sabe do que eu tô falando, eu até busco lá para poder complementar aqui, que ela falou assim, como diferenciar se eu não tô sendo egoísta no meu autocuidado? Então, acho que tem muito a ver com isso daqui. Fico muito presa dentro de casa, depressiva. Queria aprender a dizer não. Então, Gustavo, a importância do não para os outros e para situações e como diferenciar essa questão do egoísmo com o meu próprio autocuidado. Né? O não, muitas vezes, ele também é cura, né? Sim. Então, quando a gente não consegue colocar muitos limites possíveis da gente se reconhecer nessas relações, que muitas vezes elas trazem sofrimentos para a gente, né? A gente acaba se expondo a danos muitas vezes irreparáveis. Então, assim, pensar o não como um lugar de autoproteção, pensar na ideia de muitas vezes trazer esse não para as relações em que a gente vive de maneira responsável, né? Um não que produz esse autocuidado de fazer, de trazer um limite, né? Para essas exposições que a gente vive nesses relacionamentos, né? Muitas vezes necessário, né? É sempre necessário. Então, o não é colocar limites possíveis para a gente construir vínculos saudáveis na vida,
né? A gente não pode sempre estar dizendo amém para tudo e para todos, né, Cris? Não é Não, de jeito saudável, nenhum. não é interessante. A gente tem que também preservar, né, o nosso mundo interno de exposições que possam ser desnecessárias aí para o nosso desenvolvimento. Então, seria nesse sentido. Você sabe que eu já tive muita dificuldade de dizer não? Ainda tenho. Mas vou falar uma coisa pra você, Gustavo. A primeira vez que eu disse um não, Que eu falei, sensação incrível, gente, né? que Ave Maria, foi uma liberdade. Eu falei, gente, experimentem. Olha aqui, hashtag fica a dica. Experimentem dizer É não pra alguma libertador, coisa né, que vocês Cris? não querem fazer. Ou, vamos, não. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não Porque tô afim, porque exato, não. exato. Ponto. Gente, é libertador. É você se perceber e falar, caramba, eu fiz o que eu queria. E isso é incrível. Deixa eu só fazer uma consideração que eu esqueci de fazer no começo da live. Faltam 10 minutos. Vou pegar aqui. Eu tô vendo que não para de vir pergunta. Tô pegando, gente. E aí vamos ser mais objetivos nessa reta final, Gustavo. Tem muita pergunta aqui. Aí, ó, deem print, quero pedir isso pra vocês, deem print nessa live aqui, em qualquer momento. E, ó, o que ficar de lição, depois vocês peguem esse print e coloca, sei lá, dizer não, aleatório, tá, da minha cabeça, que tocar pra vocês, do que ficou de mensagem. Dizer não, liberdade, autoconhecimento, autoconfiança, não sei, o que vocês quiserem. E aí vocês me marquem e marquem o Gustavo, porque isso é um dosador pra gente vir com... Vocês não estão pedindo mais live? Isso é um dosador pra gente saber que vocês gostaram da live. E aí eu vou repostar, a gente vai repostar o que vocês colocaram lá pra gente saber que a gente tá junto. Porque autocuidado, ó, ninguém solta a mão de ninguém, tamo junto. Exato. Vocês querem mais? Temos aqui uma jornalista, temos um psicólogo, temos um conteúdo muito vasto. Então a gente precisa saber se vocês estão gostando. Ó, live top demais, Fernando. Obrigada, querido. Então, Obrigado, Fernando, ó, já é um Fernando. print. Fernando, já dá o print aí, bota aí. Live top demais. Aí Obrigado, você bota Fernando. lá, @Cris Campos, Cris com Z Campos, e @psicólogo Gustavo Freire, que aí a gente vai repostar no final da live, tá bom? Exato. Faz mais umas 18 lives. Vamos lá, dá o print. Faz mais umas 18 lives. Vou ver tudo. Todo mundo, amei demais. Então vão dando o print aí, que faltam 10 minutos. Vai, vou pegar mais pergunta aqui. Quero ver os prints, olha. É normal ter medo de sair sozinha na rua? É normal ter medo de sair sozinha na rua, né? No sentido de paralisia, é isso, Cris, que a pessoa Isso. quis falar? Né? Porque às vezes a gente tem um receio, tem um bloqueio, né? Tipo, às vezes você fica com receio de... Aí eu não sei, não tô entrando pro pânico não, tá? Mas que se a gente não tiver o autocuidado, pode se tornar um agravamento, né? Exato. Né? Se é uma situação que está paralisando a vida dessa pessoa, se é uma situação que está, de algum modo, produzindo prejuízos, né, na dinâmica de vida desse sujeito, né, claro que tem que se preocupar, né? Pode ser um transtorno, inclusive, eu não sei a gravidade, não sei qual é a situação que essa pessoa está vivendo, mas existem transtornos, sim, relacionados a essa experiência de estar na rua, que é a agorafobia, que a gente chama. Né? Então, em um nível mais patológico, a agorafobia ela paralisa essa pessoa, né, nesse contato com a realidade em que ele tem que transitar nesses espaços. Né? Então, a pessoa tem que, de fato, avaliar se esse é pontual, né, esse medo de estar entre pessoas, de estar nas ruas, né, ou se é uma situação recorrente, se é algo que está, de fato, impedindo, inviabilizando que as rotinas de vida que ela experimenta, elas sejam experimentadas, que elas sejam vividas. Então, se está acontecendo isso, é importante, sim, procurar ajuda, é importante, sim, fazer uma avaliação. Gente, eu não vou conseguir responder tudo, botar nessa live aqui, mas ó, o desafio já tá aqui, porque o que tá bombando aqui de pergunta, por que eu não vou... vou parar por aqui pra gente caminhar pra finalização aqui, vocês vão dando print aí, porque a gente vai medir, Gustavo, acho que já temos a resposta aí. Temos uma resposta, eu acho que a gente conseguiu aí atingir alguns corações, né? E pelos comentários durante toda aí o nosso papo, Cris, eu acho que a gente pode sim pensar aí uma live 2.0. Acho justo. Até a 5.0 acho que tem. Se você vira aqui, ó, já quero a próxima live. Cadê o print? Eu quero ver esses prints, hein? Os prints, pessoal. Quem for meu seguidor também, já segue a Cris também, né? Os meus seguidores queridos que estão aqui, que estão todos os dias se encontrando comigo nos posts, no feed, nos stories, nas lives que eu faço diariamente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Já segue a Cris aqui para a gente começar a viabilizar esse possível futuro projeto, né, Cris?
Depende de vocês. Ó, vamos fazer mais live. Então, ó, gente, dá o print com essa frase. E quem é meu seguidor aqui, tenho certeza absoluta que já vai seguir aqui. João, que pena, muito boa live. Mas, gente, ó, faltam 5 minutinhos. Enquanto vocês vão adicionando a gente aqui e vão dando print, vou passar um exercício aqui, porque quem sabe faz ao vivo. Gustavo, levanta a mão. O que tem na tua mão? Na minha mão? Levanta sim. Tem um papel por aí? Tem papel, tem sempre papel. Psicólogo tem sempre papel. Jornalista também. Então, seguinte, seu dever de casa, que é de aula, vai ser nesse momento. Sabe aquele bilhetinho que você faz sempre no post? Sim. Faz agora pra gente, enquanto eu leio aqui, o que ficou pra você dessa live, desse primeiro momento, que você escreva aí. Gente, enquanto ele escreve, eu vou falando aqui. O Gustavo tem muito isso, né? Pra quem conhece, sabe que os posts dele são sempre com canetinha, com a letra linda dele, que eu acho que ele fez caligrafia, gente, que é linda a letra dele. Pelo amor de Deus, eu sou apaixonada. Tem essa especulação aí, né? Eu acho, hein? Qualquer dia vamos olhar o caderno de caligrafia. E ele escreve o post dele sempre num papelzinho. Por isso que eu fiz a arte da nossa live com um papelzinho aqui. E aí eu tô pedindo para ele fazer, porque esses bilhetinhos que são chamados as receitinhas, né? Porque é tipo a receita que ele passa do diagnóstico, e assim foi muito carinhosamente apelidado pelos seguidores, fazem toda a diferença. É aquela pílula de carinho que a gente recebe. Então aqui eu acho que fica muito legal a gente ter essa pílula de carinho dele ao vivo, assim, sabe? Porque tem essa questão do sentimento também, né, gente? Quando a gente esfria, em algumas situações é melhor. Se você está muito nervoso, não vá atrás de confusão, né, gente? Esfria a cabeça. Até carimbo, ó. Ai, que tudo! E quando a gente não... E quando a gente não tá em situação assim, nervoso, eu acho que nesse sentido, você fazer na hora é muito positivo, né, Gustavo? Porque você tá no calor da emoção, você tá no calor dessa coisa imediata. E aí aquele sentimento, se você deixa, vou fazer daqui a pouco, já não é mais o mesmo sentimento, né? Exato. Então a gente deve muito valorizar isso. Tá com um sentimento bom? Faz na hora. Liga agora. Oi, tô com saudade, como é que você tá? Quero te ver. Gente, demonstra, faz alguma coisa. Agora eu quero ver o seu bilhete. Olha só. Peraí, deixa eu tirar só essa baguncinha aqui. Ninguém quer ver conta, né? Ai, meu Deus, hashtag olha tem só, que fazer dá pra isso. ver espelhado? A galera, eu não sei como é que espelha, dá pra espelhar? Não sei. Eu não sei, eu sei que a galera aqui é craque, né? Ontem descobriram, será que a galera descobre? Mas não sei, mas lê aí, fala. A autorresponsabilidade, né? É reconhecer em si a importância que muitas vezes damos ao outro ou aos outros. Autorresponsabilidade é reconhecer do dia. Em si a importância que muitas vezes damos ao outro. Gente, isso é sensacional. E eu li exatamente, eu tenho lido tanto, tem aparecido muito isso nas redes sociais, daquele negócio da gente, tipo assim, ninguém é responsável pelo que você está passando, só você é responsável. É muito duro, né? Eu li até uma pergunta sobre, uma consideração sobre isso. Ninguém é responsável por nada que acontece na nossa vida, só que às vezes as pessoas são responsáveis, deveriam pelo menos serem, olhar para o próximo, estender a mão e oferecer ajuda, em vez de apontar o dedo e tipo, tá errado isso, aquilo outro. Isso eu acho que é uma responsabilidade sensata. Tem uma frase que eu acho incrível, muita gente não tem. Que é da seguinte maneira: não se abandone, né? Ninguém vai voltar para te buscar. Ninguém vai voltar mesmo, né? Ou você se olha como esse templo a ser cuidado, ou você se olha como prioridade, não na perspectiva do egoísmo, né? Mas como uma importância que traz um sentido de existência para si mesmo, né? Ou esse outro não vai fazer isso por você. Ninguém fará isso por você. Não. Ai, gente, eu vou ter que encerrar, Gustavo, porque senão vai cair, ó. Receitinha maravilhosa, galera falando aqui, posta essa receitinha. Então bota aí no story e me marca que eu quero repostar essa receitinha. Vou marcar tá? Ela. E, gente, vocês também, vou ver agora todos os posts, Gustavo também. E, ó, quero agradecer demais. E, Gustavo, quero te agradecer, ó, poxa, foi fundo, parece que foi pra mim. Sim, a gente às vezes quando tá precisando de umas verdades vem muito direto, né? Então que a gente leve esse ensinamento hoje e vamos praticar alguma coisa. Muito obrigada pela live, Mari. Gente, imagina, eu agradeço de coração. O meu propósito como comunicadora, como jornalista, como apresentadora, como repórter, sempre foi, sempre será fazer do meu dom, da minha profissão, que eu consiga levar o bem para o maior número de pessoas que eu conseguir. E eu quero agradecer duplamente aqui ao Gustavo, porque posso falar? Posso, né? Já comecei, vou falar. Porque essa
foi a primeira live que ele fez em parceria com alguém. E então eu estou muito honrada. Quero te agradecer pela confiança no meu trabalho, pela confiança em mim, em acreditar. Muito, muito obrigada mesmo. Outras virão. Exato. Relutei muito em aceitar, recebi inúmeros convites aí ao longo desses anos, né? Mas senti tranquilidade suficiente em você, Cris, em compartilhar um espaço como esse. Você foi muito cuidadosa, muito gentil, né? Teve esse autocuidado, né? De me colocar aqui numa posição de carinho, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço, trazer Imagina. os meus seguidores para o teu espaço também, né? Somos um espaço só a partir de agora. E a É o gente nosso jogar no mundo espaço. aí essas sementes que a gente produziu hoje aqui nessa live. Vamos plantar o bem. Deixa a live salva, Gabriel, gritando comigo. Não grita. Tá bom, vou salvar agora. Faltam 10 segundos. Beijo, gente. Vou ver os prints. Tchau, Beijo, Gustavo. tchau. Se cuida, Beijo, Cris. beijo, Tchau, beijo. Você pessoal. também, querido. Tchau.